Olá, saudações a todos e todas que acompanham o Cariri das Antigas. Meu povo, hoje eu estou em Barbalha, no casarão de Zuca Sampaio, ou como também é conhecido aqui na cidade, a Casa de Mãe Yayá. Esse imóvel, que foi construído entre 1900 e 1905 e que abrigou uma boa parte da família Sampaio, aqui da cidade de Barbalha, é hoje um dos principais remanescentes arquitetônicos do estado do Ceará. E foi aqui que há 10 anos nós produzimos o primeiro material sobre patrimônio arquitetônico para o Cariri das Antigas. É isso aí. 2024, o Cariri das Antigas completa 10 anos e eu decidi retornar a esse imóvel que faz parte da nossa história. Bom, como eu disse, a casa foi construída entre 1900 e 1905, a mando de Zuca Sampaio, que aqui residiu com sua família. Dentre os filhos de Zuca Sampaio, eu vou destacar alguns nomes que terminaram se notabilizando na sociedade cearense e brasileira. É o caso de Leão Sampaio, que foi médico e deputado, pai de Dr. Mauro Sampaio, que foi prefeito de Juazeiro, deputado também, né? Dois grandes nomes da política cearense. Dr. Pio Sampaio, que foi médico do Padre Cícero, também um médico de ampla participação aqui na região do Cariri e no estado do Ceará. Dona Alacoque Sampaio, responsável por compor o hino de Barbalha. Expedito Sampaio, um dos militares do Exército, né, que teve destaque ali na década de 40, 50 e 60, ocupou postos elevados na hierarquia militar. Enfim, toda uma dinastia que se origina do casal Mãe Yayá e Zuca Sampaio. Seu Zuca faleceu na década de 40 e Dona Yayá já na década de 50, e de lá para cá o imóvel foi passando, né, para descendentes deles. E hoje está sob propriedade de um bisneto de Zuca Sampaio. Isso termina sendo um dos grandes exemplos que nós temos de que o patrimônio edificado, os imóveis históricos, eles não podem obrigatoriamente estar atrelados somente ao poder público. É muito comum, quando eu publico algum material sobre imóvel histórico, principalmente imóveis que estão em estado de abandono, que as pessoas falem: ah, isso deveria virar um museu, isso deveria a prefeitura comprar, o estado comprar. Mas casos como o desse imóvel mostram pra gente que o uso por particulares, que o uso como residência é perfeitamente viável, né? Que esses imóveis podem e devem ser adaptados para as necessidades contemporâneas e continuar servindo as pessoas que os possuem, né? Bom, essa casa, como eu disse, serviu de residência para a família durante um grande período, né? Mas teve um hiato que eu gostaria de destacar. Em 1914, quando as tropas de Juazeiro marcharam sobre Barbalha, durante a questão o contexto da guerra de 1914, Zuca Sampaio e família terminam indo para Salgueiro, no Pernambuco, a fim de fugir da cidade e se resguardar de possíveis ataques, haja visto que esse era um dos principais imóveis da urbe. Zuca Sampaio, por sua vez, era um dos sócios da Casa Sampaio, que foi uma das principais casas comerciais da região do Cariri, comercializando diversas fazendas, como eles chamavam naquele período, né, e fornecendo inclusive produtos de origem europeia, enfim, de outros mercados, produtos requintados, sofisticados, né? E que foi um dos comércios aqui da região do Cariri que mais sofreu com essa situação da guerra de 1914. Né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco com o Vitor Luna Sampaio, que é proprietário do imóvel, e vocês também vão conferir outros ângulos desse belíssimo casarão.
Bom, pessoal, e como eu tinha falado anteriormente no vídeo, a gente vai ter a oportunidade hoje de conversar com o Vitor Luna Sampaio, ele que é o atual proprietário desse imóvel. E bisneto de Zuca Sampaio, né, o homem que mandou construir esse monumento. Vitor, você, enquanto bisneto de seu Zuca, né, acho que sua vida praticamente inteira, você teve relação com esse imóvel. Quais são as tuas memórias, as tuas lembranças que estão atreladas a esse casarão? Sem dúvida, né? Essa casa, eu lembro ela desde sempre, né? No meu tempo, hoje a gente chama Casa de Mãe Yayá, porque foi dado esse nome, né? Na realidade, Mãe Yayá foi a pessoa que mais viveu nessa casa, né? E tinha um carinho enorme pelos netos e os netos por ela. Então os netos, que é a geração do meu pai, dos meus tios e dos primos deles, chamam Casa de Mãe Yayá. E foram eles que batizaram, né? Nesse tempo que batizaram Casa de Mãe Yayá, eu chamava aqui Casa de Coque. Coque, tia lá Coque Sampaio, é filha de Mãe Yayá, foi a pessoa que ficou herdeira da casa com a morte de vovô Zuca e Mãe Yayá, né? Então, no meu tempo, a minha geração, hoje eu estou com 50 anos, já sou neto de um filho de Mãe Yayá, né? Na verdade sou bisneto de Mãe Yayá e de vovô Zuca. Então da minha geração a gente chama de casa de tia Lacoque. E tia Lacoque era professora de música, tia Lacoque era uma pessoa catequista, era a zeladora da igreja do Rosário, né? Então assim, essa casa ela era frequentada pela população de Barbalha quase toda, que vinha assistir aula de catecismo, que vinha assistir aula de música, né? Tia Lacoque tocava piano muito bem e era quase que uma regente, era compositora, foi quem fez os hinos da cidade, né? O hino da Barbalha, o Canta Barbalha da autoria dela, a música e a letra, né? O hino das escolas, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, do Colégio Santo Antônio, do hospital, o hino do Congresso Eucarístico, foi um tempo que teve aqui um encontro da diocese que aconteceu em Barbalha. Então ela compôs muitas coisas, poesias e tal. Então era uma pessoa muito ligada às artes, pintava muito bem. Aqui a Igreja do Rosário tem pinturas que são feitas por ela, né? A Santíssima Trindade, tem uma Santa Ceia belíssima embaixo do altar, que foi ela que fez esse quadro. Então ela era voltada para as artes e dava aulas de catecismo, também muito religiosa, dava aula de catecismo. E essa é a minha geração, né? Que a gente frequentava aqui. As pessoas do meu tempo, e às vezes até mais velhos do que eu, têm histórias para contar dessa casa. As minhas memórias aqui, a gente vinha para cá, para a casa de tia Lacoque e para a chácara de Coque, a gente chamava, né? A chácara é o terreno aqui, é quase até o parque da cidade. Então era uma área enorme com fruteiras, tipo uma chácara mesmo, um parque. Era um parque, quase que um jardim botânico de árvores frutíferas, que a gente passava as tardes aqui depois de fazer os deveres de casa da escola. Os primos se juntavam todos aqui nessa casa, com toda a segurança, né? Com as inseguranças eram as peraltices que as crianças fazem, né? As brincadeiras perigosas. Mas a segurança do tempo bem interessante, que não havia tanta violência urbana, trânsito, né? A cidade era muito pacata. Essa minha memória, não havia, hoje a gente tem que ter uma grade na frente da casa, não havia grade na frente, era um murinho pequeno. Se o portão tivesse aberto, a gente pulava o muro, né? As histórias das pessoas que pulavam para roubar fruta, né? E aí eu atendo meus pacientes, eles eu roubava a fruta da chácara de Dona Lacoque, né? Então todo mundo tem uma história para contar daqui dessa casa, né? Então é uma casa que guarda muitas memórias, tanto para nós da família como para as pessoas de Barbalha, né? Então ela, quando foi construída, ela não era no centro da cidade, mas passou a ser, né? Passou a ser o centro da cidade. A cidade cresceu muito para cá, para esse lado. E essas são as minhas memórias da infância, né? Eu lembro, tinha uma pessoa que trabalhava com tia Lacoque, que era como se fosse a irmã de tia Lacoque. A pessoa que cuidava da cozinha, a gente chama Baia, chama Antônia Miranda. Ela faleceu com 100 anos de idade. Faleceu há pouco tempo, acho que há uns 2 anos atrás, Baia faleceu.
E Baia cozinhava muito bem, no fogão a lenha, fazia uns doces. Me lembro uns tijolinhos de abacaxi que Coquinha botava num degrau mais alto ali da estante para a gente não comer facilmente. A gente escalava a estante para comer esses docinhos lá. Então assim, são memórias meio que coisas que a gente guarda da infância, que embora seja um período bem pequeno da vida, mas que tão grande nas nossas memórias, né? E o encontro com os primos, né? Era uma casa de muitas fantasias, uma casa super legal. Tia Lacoque, acho que herdou de Mãe Yayá, né? Essa receptividade. Ela chamava a gente de meu benzinho, sempre no diminutivo, meu amorzinho. Era uma pessoa super doce. Eu acho que Tia Lacoque não tinha maldade. Eu acho que ela não tinha, inclusive talvez fosse até ingênua por lado da maldade, porque era uma pessoa de uma pureza enorme, de uma bondade, de não havia julgamento. Eu nunca via exaltação da parte dela. Era uma pessoa de uma muito doce. Acho que a doçura dela era a principal qualidade que saía dela, né? E depois ela ficou velhinha, né? Na velhice. E aí eu acho que eu posso seguir comentando sobre quando ela envelheceu. Ela viu que ia ser uma confusão a herança da chácara, a herança dessa casa, né? Então ela fez uma doação da chácara, ela loteou a chácara. E como tinha sobrinhos demais, ela tinha 7 irmãos, né? E todos os irmãos com muitos filhos. Acho que quem tinha menos acho que tia Marinha tinha menos, com 3 filhos, mas tinha tio Barreto com 5, vovô com 8, tio Leão com 13. Então assim, eram muitos sobrinhos. Se ela fosse fazer um loteamento da chácara para todos os sobrinhos, não ia ninguém construir nada, né? Então ela deu um terreno para cada afilhado de batismo dela, que era sobrinho. Então dos sobrinhos que era afilhado dela, ela fez a doação. E aí foi loteado essa parte que a gente chama de chácara de Tia Lacoque. E tio Giovanni tinha um interesse de construir aqui atrás. Ela doou, o tio Giovanni não era afilhado dela, mas ela doou um pedaço do terreno, um desses lotes, para que ele construísse a casa. Ele casou-se com Luísa, que é filha de Arina. Arina é irmã de Mauro Sampaio. Então Luísa é sobrinha de Tia Lacoque, assim como eu sou, né? Sobrinha neta, né? Luísa é neta de tio Leão e eu neto de Antônio, né? E tio Giovanni é neto de Mãe Yayá, né? Tio Giovanni é primo da mulher, da mãe de Luísa, né? Primo legítimo da mãe de Luísa e primo segundo de Luísa. Então um casamento de primos. Tia Lacoque ficou muito feliz, né, com isso. E quando eles começaram a construir a casa, ela hospedou o casal nessa casa. E eles demoraram com a construção até que nasceram os filhos. Então, com o nascimento dos filhos, ela manifestou, isso foi uma ideia dela, ela foi sozinha ao cartório e transferiu esse patrimônio, o imóvel, né, a casa, para os filhos do casal, Luísa e Giovanni. Então, com isso, ela deixou nas mãos dos 2 sobrinhos o patrimônio, que eu acho que foi uma coisa muito inteligente da parte dela. Senão teria havido, embora a família nunca tenha desavenças, brigas, mas a gente sabe que talvez não houvesse um consenso para quem quisesse, se tinha alguém que fosse comprar as partes dos outros. Eu acho que ela tomou a melhor decisão na condução da passagem desse imóvel para os familiares, né? E ela doou para Luísa e Giovanni, que era um casal muito querido da família, de todos os primos. E assim, viveram aqui, tiveram seus filhos, e Coquinha ainda teve o privilégio de morar o final da vida dela com um casal de pessoas que cuidaram dela com muito carinho, e numa casa onde haviam crianças, né? Então, uma casa feliz, que visitavam. O tio Giovanni era muito querido pelos irmãos dele. Todos os irmãos do tio Giovanni gostavam demais do tio Giovanni. Então, aqui era uma casa muito visitada. Passou a ser mais visitada ainda, né? E tio Giovanni, infelizmente, precocemente, na minha idade, aos 50 anos, faleceu numa visita, numas férias em São Paulo, na casa da sogra. Ele faleceu.
E Luísa, que já era de São Paulo, né, passou um tempo aqui ainda, depois do falecimento de Giovanni, mas terminou que foi mais conveniente ela voltar. A mãe dela ainda é viva, morava lá em São Paulo, os irmãos dela moravam em São Paulo, e foi mais conveniente que ela decidiu voltar e manifestou o interesse de se desfazer do imóvel. E nenhum dos parentes se interessaram em comprar o terreno, a casa, né? Então, por um tempo, a casa ficou exposta à venda à população de uma forma geral, e esse foi um tempo triste assim desse imóvel, porque a gente viu a possibilidade de a casa não ficar com um herdeiro do casal Mãe Yaya e Vovô Zuca. Então passou-se isso, até que eu já vinha morar aqui com Karina, minha esposa. Karina é de Recife, né? E a gente já estava morando aqui. Eu morava num sítio que tinha sido de tio Giovanni, eu tinha comprado já de uma outra pessoa que Luísa tinha vendido esse sítio. E esse sítio tem uma história interessante, que era um sítio aqui perto da fábrica de soro, aqui no caminho da Arajara. O sítio aparecia muita cobra. Muita cobra. Nunca vi um lugar para ter tanta cobra. E por causa dessas cobras, Karina disse: eu não vou ficar nessa casa não, nessa casa cheia de cobras. E Luísa expôs essa casa para vender, né? Mas era uma casa cara. No tempo ela pediu um valor que eu não tinha condição nenhuma de pagar por isso. E eu não pensava que eu ia poder morar aqui também. Sinceramente, a ideia, e eu vou dizer assim, vou falar o nome da pessoa aqui, um dia, num encontro casual com outros primos e tal, Pedro Ivan, que é advogado, Pedro Ivan Couto Duarte, disse: Vitor, rapaz, compra a casa de Luísa, ela está vendendo. Aí eu fiz: mas rapaz, não tenho a mínima condição de comprar essa casa. Mas aquilo me botou na cabeça. E tio Giovanni tinha um amigo que era vivia com ele, ajudava ele no consultório, nas coisas de fazenda, nos afazeres, Raimundo Gomes. Seu Raimundo Gomes, que era como se fosse o fiel escudeiro de tio Giovanni, dizia: doutor Vitor, compre essa casa, o sol nasce para quem compra, o sol nasce para quem... O senhor pode, doutor Vitor, compre essa casa. E aí foi estimulando isso aqui, aquilo lá. Uma visita dos pais de Karina na nossa casa no sítio, Karina com aquela vontade de ir embora das casas das cobras. E aí o pai de Karina disse: Vitor, vamos olhar essa casa que está exposta à venda. Karina já conhecia, né? Porque a gente frequentava a casa. Então Karina já conhecia, e o pai de Karina chama Carlos Brandt, doutor Carlos Brandt. Nós viemos aqui e ele achou a casa muito bonita. E, rapaz, mas é uma casa muito grande, vocês vão ter que ter muitos filhos para botar nessa casa, né? E assim, aí Luísa disse: Vitinho, que bom que você está interessado, eu vou fazer uma proposta. E me escreveu várias formas da gente adquirir o imóvel com um valor que não contemplava, valorizava a construção, apenas o terreno, né? Nós temos aqui 2.500 metros quadrados e ela valorizou o terreno pelo preço que era comercializável na época que nós compramos. E fez a proposta. Mesmo assim era muito dinheiro. E aí Dr. Carlos nos emprestou uma parte, eu tinha uma pequena parte, tinha o sítio que eu podia vender, né? E assim foi, a gente pagou uma primeira parte e Luísa dividiu para a gente pagar em parcelas anuais em 3 anos mais para frente. E assim a gente comprou com muita dificuldade, mas desde 2005 a gente mora aqui, né? Minha filha mais velha, Letícia, nasceu quando nós morávamos na Casa das Cobras, na casa no sítio. A gente chamava Morada das Palmeiras, ali nas Barreiras. E Daniel já nasceu com a gente morando aqui, né? Daniel de 2009. Em 2005 nós viemos para cá. A casa era um casarão sem nenhum móvel. E nós botamos nossas camas. A gente quase não tinha móvel, a casa lá no sítio era muito pequena. E aí fomos com o desafio de cuidar dessa casa, né? Mas foi uma coisa que, assim, embora a responsabilidade que nós assumimos com o pagamento, com Luísa e tal, que ele me tirava muito o juízo, né? Até a gente pagar tudo, eu fiquei um tempo bem preocupado, né? Mas tudo deu certo
pagamos, não precisamos adiar nada no pagamento, pagamos inclusive adiantado. A última parcela nós pagamos adiantado. E somos muito felizes, é uma casa excelente de se viver, é uma casa gostosa, é uma casa que quando está muito quente do lado de fora, lá dentro é muito melhor. É uma casa que é arejada, é clara, não é uma casa escura. A gente tem sempre 2 portas e 2 janelas, né? Então, se a gente abre as portas internas, já areja muito o ambiente. É uma casa ótima para receber os familiares, né? A família de Carina de Recife adora visitar aqui a nossa casa. É uma casa que continuou, por eu ser bisneto de Manhaiá e Vovozuca, eu sinto que a família ficou feliz com isso, né? E eu tenho o maior prazer em receber os meus familiares aqui nessa casa e as pessoas interessadas, né? Eu sei que nós moramos num patrimônio que é um patrimônio arquitetônico da cidade, da região, do estado, né? Talvez possa dizer até do país, né? É um chalé de estilo colonial, que tem toda uma construção diferente das construções modernas, uma casa de 1905, né? E que foi muito bem construída, não existe nenhum vício de construção, não tem uma rachadura, não tem uma coisa mal feita, nada. Você me interrogou a respeito da manutenção, né? A manutenção de um casarão desses, né? Uma casa grande por si só já é bem complexa de se cuidar, né? Mas tem um jardim que precisa estar bem zelado, né? E isso também faz parte, né, dessa harmonia que a casa tem com a cidade, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de cuidar da calçada, de cuidar da fachada da casa, né? Eu acho que, como barbalhense, adoro que a nossa casa enfeite a cidade, né? Mas tem alguns problemas assim complexos. A gente zela por não fazer reformas que venham mudar paredes, né? Fazer mudanças na estrutura. A gente não fez nenhuma mudança dessa. Algumas mudanças foram feitas porque quando construiu não havia banheiros internos, né? E essas coisas já foram feitas por outras pessoas, não foi nem por mim. E a gente vem preservando isso, esses beirais de madeira, as janelas, né? Então tem toda uma questão que a gente precisa estar vendo sempre, revendo o forro, né? As telhas são pesadas, de vez em quando tem que trocar uma ripa, um caibro. Mas é muito bom o material da casa porque as linhas nunca foram trocadas. São linhas bem grossas, de madeira de lei, não dá cupim, não tem. Eu nem sequer aplico veneno para cupim, não tem. A gente apenas faz a zela, né? Tem muito morcego, a gente faz. Hoje, esse tempo mesmo agora, antes das chuvas, eu geralmente já fiz a limpeza lá em cima. Então assim, é uma casa que precisa dessas coisas, diferente de uma casa moderna, mais simples, um apartamento, imagina que só tem uma porta para a gente entrar, né? Sim. Então uma casa que tem, para fechar de noite a casa, tem que passar alguns minutos fechando, trancando as portas, né? Mas é uma rotina que a gente cria e eu fico fechando cada fechadura dessa, me lembrando de Vovozuca, me lembrando de Coquinha, tá entendendo? Eu acho que é muito bom morar, eu adoro essa casa. A manutenção de um laço, né, Vitor? A gente termina ficando muito feliz por saber que o patrimônio segue na família, né, com uma pessoa que tem essa conexão com o imóvel, valoriza não somente a arquitetura dele, mas a história que está atrelada a ele. Como você colocou, é um imóvel que a história dele se confunde com a história de Barbalha, né, que quando de sua construção era de uma região já mais afastada do centro comercial e enfim, social do município e que passa hoje a fazer parte da rotina de pessoas até de outras cidades, né? Eu lembro que as primeiras memórias que eu tenho desse imóvel são na minha infância, quando eu vim fazer tratamento no São Vicente. E eu sempre achei surreal aquele imóvel que tomava um quarteirão inteiro, com arquitetura que eu sequer compreendia ainda naquele período. Mas o que a gente contempla hoje, como você colocou, um imóvel que tem filiações com os chalés antigos, né? A fachada toda com lambrequins, e não somente essa fachada, as fachadas das laterais também, né? da parte de trás do imóvel, os lambrequins que tinham uma função não somente de embelezar a fachada do imóvel, mas também de afastar as águas que caíam do telhado
para que elas não chegassem até as paredes principais, haja visto que essas paredes tinham sua constituição mais delicada, né? Enfim, toda uma série de particularidades, né? Que está por trás da construção e, consequentemente, do uso de uma casa como essa, né? E aí, falando dessa questão de memórias coletivas do imóvel, né, Vitor? Uma pergunta que a gente sempre faz quando tem contato com uma pessoa que tem relação com uma casa antiga como essa, é em relação às assombrações. Vitor disse que nunca viu nada aqui, mas que tem umas histórias aqui que o pessoal conta em Barbalha, né? Essas histórias de casamentos antigos, né, onde as pessoas, imaginem que vovô Zuca morreu aqui, mãe Yaya morreu aqui, tia Lacoque morreu aqui, Dr. Leão morreu no hospital, mas foi velado aqui, né? Então as pessoas, meus antepassados todos morreram nesse ambiente, né? Mas eu sempre digo, são almas boas, são pessoas que tinham um coração muito bom. Nunca passei por nenhuma assombração aqui nessa casa, pelo contrário. Viu? Bacana. Vitor, você falou de Dr. Leão, e aí eu relembro, tá? Inclusive aqui no nosso canal, a matéria que eu fiz, a entrevista que eu fiz com a Jaqueline Sampaio, né? E ela falando das memórias do avô. E como eu disse, Dr. Leão cresceu nesse imóvel, né? Dr. Leão é de 1898, né? E aí essa casa é de 1905, o Dr. Leão era criança quando ela fica pronta. E um dos pedidos que ele faz a Dr. Mauro no final da vida era de poder voltar para Barbalha e morrer em Barbalha, na terra em que ele viveu, acho que a fase mais doce da vida de uma pessoa, que é a infância, né? E, consequentemente, as lembranças que ele alimentava desse lugar. Vitor, eu agradeço pela receptividade, né? Você sabe da importância que esse imóvel tem para o nosso projeto, né? Como eu registrei no início do vídeo, o primeiro material que eu produzi sobre o patrimônio arquitetônico do Cariri foi aqui, nesse casarão, e nos 10 anos do projeto eu não poderia deixar de visitá-lo e de gravar novamente, atualizando esse material para vocês, né? Eu parabenizo você pela essa iniciativa, né? É uma coisa que tem se feito muito pouco, né? A juventude se interessa pouco pela história das coisas, mas quem não tem passado, não tem presente, nem tem futuro. É preciso que a gente valorize essas coisas, que é daí de onde a gente vem, né? Para que a gente se firme no que nós somos hoje, né? A gente precisa avaliar o que se passou, o que foi se passado, né? E assim como um estudo de arquitetura, sem dúvida, é importantíssimo esses registros, né, que você filmou todo o imóvel, a forma de se construir, interessante as fechaduras, as ferragens da casa, bem interessante, né? Tudo esses registros são muito importantes. Agradeço mais uma vez e até a próxima, pessoal. Um abraço.